Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula de informática. Eu sou o professor Fábio Augusto. Hoje nós vamos ainda falar a respeito de questões do Windows 7. E agora já vamos direto para a questão. Vamos lá, para a próxima questão. A questão diz: em sua rotina de atendimentos telefônicos aos gabinetes, um auxiliar técnico legislativo recebe demandas frequentemente, de modo que está sempre anotando recados, além de outras atividades que desenvolve para atender tais demandas. Então, questão de prova aí de auxiliar técnico legislativo, que a Vunesp cobrou, prova essa que aconteceu também este ano, em 2019, então uma questão recente. Então ele fala lá: assinale a alternativa que apresenta o aplicativo acessório do Windows 7 em sua configuração padrão, muito útil para anotar recados na forma de lembretes que ficam na área de trabalho como se fossem pequenos papéis colados na tela. Então perceba aqui que na questão ele descreveu o que o aplicativo em si faz no Windows 7. Então quer dizer, ele lembra pequenos papéis colados na tela. Então pequenos papéis colados na tela, você vai lembrar de quê? De post-it. Aí veja as alternativas: notas autoadesivas, bloco de notas, WordPad, caixa de texto ou ferramenta de captura. Bom, então é uma questão bem fácil, bem tranquila. Notas autoadesivas, você que não lembra, então eu mostro para você. Notas autoadesivas é um elemento presente que está aqui no Windows 7, que quando você vem dentro de acessórios, então vou até ampliar para você ver aqui, ó, todos os programas acessórios, lá está as notas autoadesivas. Quando você clica, automaticamente uma nota ela é trazida aqui na área de trabalho, né? Que você pode, no caso, preencher fazendo uso dela sempre que desejar. Então, sempre que você quiser deixar um recado, lembrando que quando você digita aqui e desliga o computador, esse elemento não é eliminado, ele continua ali presente. Só vai ser excluído se você clicar aqui no xizinho da exclusão, beleza? Então, sempre que você trabalhar com notas autoadesivas, você vai ter essa característica. Tranquilo? Beleza? Então tá bom. Então tá aí. Agora, vamos para a próxima questão. Próxima questão traz lá: ó, durante um atendimento a um cidadão, um auxiliar técnico legislativo utiliza um aplicativo de acessibilidade do Windows 7 em sua configuração padrão para ampliar textos e outros itens na tela do seu computador, facilitando ao cidadão a leitura de sua tela. Assinale a alternativa que apresenta o aplicativo a que se refere o enunciado. Bom, palavra-chave que está ali que já mata a questão: ampliar textos. Se eu vou ampliar texto, observe as alternativas: Paint amplia texto, painel de controle amplia texto, teclado virtual amplia texto, ferramenta de captura amplia texto. Não, o que amplia texto é a lupa. E você está acostumado, porque eu utilizo ela com frequência aqui nas nossas aulas, né? Então, quando eu dou aquela ampliada para você enxergar de perto ali os programas que a gente tem presente dentro do Windows ou no próprio pacote Office, quando eu vou apresentar para você alguma coisa, é a lupa que eu utilizo, beleza? Então, questão fácil, questão tranquila. Vamos para a próxima, então. Próxima questão. Tem-se a seguinte imagem ilustrativa da hierarquia das pastas, projetos e suas subpastas do Microsoft Windows 7 em sua configuração original. Então, você está vendo ali as pastas, né? E as suas respectivas hierarquias. Então, a setinha para baixo, mostrando as subpastas. Aí ele traz: considerando que o arquivo texto tarefas.txt só existe na pasta projetos, assinale a alternativa que indica onde o arquivo tarefas.txt estará quando o usuário clicar sobre ele com o botão principal do mouse e, mantendo o botão pressionado, o arrastar para a pasta 2018-01 sem pressionar nenhuma tecla no teclado. Detalhe, só um mero detalhe que a gente tem que lembrar. Eu estou fazendo uso do quê?
Estou usando o botão principal do mouse, mantendo pressionado e arrastando. Se eu estou arrastando, onde eu estou mesmo? Eu estou dentro de uma pasta projetos e suas subpastas. Na pasta projetos existe o arquivo tarefas.txt, que eu vou arrastar para 2018-01. Se eu vou arrastar para 2018-01, o que eu estou fazendo? Eu estou movendo. Então, se eu estou arrastando um arquivo que está em um local para outro, eu estou movendo. Então, eu estou tirando ele de um lugar para colocar em outro. Então, se ele estava na pasta projetos e arrastando para 2018-01, onde que ele ficará? Ele ficará apenas na pasta 2018-01, beleza? Então não esqueça disso. Isso daqui é o típico de questão de manipulação de arquivos e pastas. Quando eu uso o mouse para arrastar, se eu estou arrastando dentro da mesma unidade, o que é a mesma unidade? C2 pontos. Se eu estou arrastando dentro da mesma unidade de disco que eu estou, o arquivo sempre, ou a pasta no caso, sempre será movida. Agora, sem unidades diferentes, exemplo, da área de trabalho para o pendrive, aí eu estou copiando. Mas aí existe a história da forma de arrastar com o teclado, com as teclas ali combinadas. Então, se eu faço essa ação com o Shift, então o Shift arrastando sempre vai mover. Não importa se é a mesma unidade ou unidades diferentes. Se eu faço com Ctrl pressionado, sempre vai copiar. E se eu faço com Alt, ele vai, no caso, gerar um hiperlink, beleza? Por isso que ele traz aquela afirmação, sem pressionar nenhuma tecla no teclado, beleza? Então, isso daí é uma informação importante para essa questão, beleza? Vamos para a próxima. Na próxima, ele traz ali a respeito de atalho, olha lá. Considere a seguinte imagem de um atalho criado na área de trabalho do computador de um usuário com Windows 7 em sua configuração original para acessar o arquivo texto que está armazenado em determinada pasta. Bom, a partir do momento que a gente tem ali a presença de um atalho, né, então ele está dizendo o seguinte, para acessar um arquivo que está armazenado em uma determinada pasta. Então, eu vou clicar e ele vai abrir esse arquivo. Então, dentro das alternativas, assinale a alternativa correta a respeito do atalho apresentado. A. Ao se apagar o atalho, o arquivo para o qual o atalho faz referência também é apagado? Não. Então, está errado A. Se eu apago o atalho, eu apago o atalho. O arquivo continua funcionando. B. Quando o usuário efetua um duplo clique no botão principal do mouse sobre o atalho, é aberta uma janela solicitando confirmação do usuário para abrir o arquivo. Também não. Então risca esse cara aí, também está errado. No C, ao apagar o atalho, o arquivo para qual o atalho faz referência também é apagado? Não. Né? Mesma coisa do A. D, um atalho é um ícone que representa um link para um arquivo em vez do próprio arquivo em si. Bom, beleza, tá ok. Tá certo até a afirmação. Vamos para o E. O atalho sempre abre a pasta onde está o arquivo ao qual o atalho faz referência, para que o usuário possa então abrir o arquivo com um duplo clique com o botão principal do mouse. Não, tá errado. Aí já muda a característica do atalho. Se o atalho é para eu abrir a pasta, então não é atalho. Concorda comigo? Portanto, está correto o item D. Beleza? Fácil, né? Vamos adiante. Mais uma questão aí sobre o Windows. Considere a pasta Mistério Público criada na biblioteca Documentos em um computador com Windows 7 na sua configuração original, exibida a seguir. Então você está vendo aí a imagem. Utilizando o WordPad do Windows, o usuário digitou um texto e deseja salvá-lo no formato original do aplicativo, mas com o nome descrição. Assinale a alternativa que apresenta o resultado dessa ação. Olha só, a gente já fez uma questão parecida como essa, é ou não é? E é uma questão de 2019. Então, quer dizer, a VUNESP ela tem uma tendência em repetir
questões em prova. Não precisa ser necessariamente a mesma questão, mas o mesmo assunto. E, no caso, no mesmo ano. Então você está vendo ali que não houve um espaço considerável para cobrar um assunto diferente. Não. Então por isso que eu costumo afirmar nas minhas aulas o seguinte: você que costuma estudar em questões de prova tem tendência a ir bem nas provas na parte de informática, claro. Nas outras matérias também, porque a VUNESP comete a mesma, vamos dizer assim, mania, né? Não vamos dizer burrice, mas é mania, de fazer com que os assuntos que foram abordados em provas anteriores se repitam em outras provas. E muitas vezes as questões são praticamente iguais. Muitas vezes até são iguais as questões. Mas veja que a gente já respondeu uma questão parecida como essa, só que num outro cargo, num outro concurso. Aqui já é um outro cargo, um outro concurso que está abordando o mesmo assunto. Beleza? Então vamos lá. Então, utilizando o WordPad, o usuário digitou um texto e deseja salvá-lo no seu formato original do aplicativo, que é o RTF, lembra? Mas com o nome descrição. Assinale a alternativa que apresenta o resultado dessa ação. Então aqui vamos ampliar para você ver o arquivo descrição. O arquivo descrição está aqui com o bloco de notas, o arquivo descrição está aqui com o Word e o arquivo descrição que vai ser criado vai ser no formato RTF, que é uma extensão totalmente diferente das duas que a gente tem aqui. Então, neste caso, o documento será salvo normalmente com o nome descrição. Beleza? Vamos para mais uma questão. Olha lá. No ambiente Windows, em sua configuração padrão, no aplicativo acessório WordPad e em grande parte dos aplicativos em ambiente Windows, quando se deseja selecionar um parágrafo todo, pode-se. Aqui ele segue o mesmo padrão de seleção do Microsoft Word. Então, se eu quero selecionar o parágrafo todo, eu tenho que fazer o quê? Alternativa A, dar um triplo clique em com o botão principal do mouse no parágrafo desejado. B, dar um duplo clique com o botão principal no parágrafo desejado. C, clicar com o botão secundário no parágrafo desejado e escolher marcar o parágrafo todo. D, dar um duplo clique com o botão secundário do mouse no parágrafo desejado. Ou E, marcar uma palavra do parágrafo desejado e clicar uma vez com o botão do mouse. Então, aqui a gente tem que lembrar da história dos cliques. 2 cliques seleciona a palavra, 3 cliques seleciona parágrafo. Então, aqui ele não mencionou que o cursor do mouse se transformou em uma seta ou não. Aqui ele apenas pediu para selecionar o parágrafo. Então, a alternativa correta é dar um triplo clique. Aqui está errado. Vamos corrigir, galera. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, descartar aqui no caso as anotações à tinta. E vamos corrigir. Colocar esse cara aqui, ó. Dar um triplo clique com o botão principal lá no parágrafo desejado. Beleza? Agora tá correto. Por quê, galera? Pelo seguinte, duplo clique seleciona a palavra. Triplo clique seleciona o parágrafo. Beleza? Então, não importa se é no Word, se é no WordPad, se você está trabalhando com um editor de texto, ele vai fazer dessa maneira. Então, vou até te mostrar, para a gente não ter dúvida em relação a isso. Vou aproveitar que o Word está aberto aqui e vamos colocar um parágrafo. Então, olha lá, temos 3 parágrafos aí. Ó. Se eu clicar 2 vezes, ele seleciona a palavra. Se eu clicar 3 vezes, aí 3 vezes, ele seleciona o parágrafo. Beleza? Então, é desta maneira que funciona, tanto no Word quanto no WordPad. Então, vamos ver lá no WordPad. Então, copiando aqui, abrindo o WordPad, colando. Se eu clicar 2 vezes, seleciona a palavra. Se eu clicar 3 vezes, seleciona o parágrafo. Beleza? Então,
já está aprovado para você que, tanto no WordPad quanto no Microsoft Word, as ações de seleção são as mesmas. Belezinha? Tranquilo? Desculpa aí, né, a marcação errada, mas foi por conta aí do ajuste do texto dentro do slide. Beleza? Continuando, nós temos aí mais uma questão a respeito do Windows. Olha lá. No sistema operacional Windows, em sua configuração padrão, um usuário clicou com o botão direito do mouse em um espaço livre da área de trabalho e a seguinte lista de opções surgiu na tela. Então você está vendo ali, ó. Essa lista surgiu a partir do quê? De clicar com o botão direito do mouse, é o menu de contexto que a gente chama, né? Esse usuário deseja criar um atalho para um arquivo na área de trabalho. Para isso, ele deve clicar em A. Exibir e em seguida selecionar atalho. B. Novo, em seguida digitar o nome do atalho na janela que surge na tela. C. Novo, em seguida selecionar atalho e na lista de opções que surge na tela seguir as orientações na janela criar atalho. D. Atualizar e em seguida selecionar atalho na lista de opções que surge na tela e seguir as orientações na janela criar atalho. E E. Exibir e em seguida digitar o nome do atalho na janela que surge na tela. Bom, é o seguinte, quando eu vou criar um atalho, né, um novo atalho, como o próprio nome já diz, novo, eu vou na opção novo. E depois eu vou na opção atalho, porque dentro de novo eu tenho várias opções, inclusive o atalho. Então a alternativa correta que a gente tem aqui é a opção C, novo, e em seguida selecionar atalho. Vou te mostrar isso aí, ó. Vamos lá. No Windows, se eu clicar aqui, ó, então minimizar aqui esses caras, ampliar para você ver, ó, vou clicar com o botão direito do mouse e você já está vendo, né? Ó. Vamos na opção novo. Novo. Clicando em novo, você tem ali várias opções, certo? Entre elas, atalho. Quando eu clico em atalho, aí ele vai abrir uma janela para eu digitar o local, né? Ou para eu procurar o local e aí definir a criação seguindo os passos para a construção do meu atalho. Beleza? Então é desta maneira aí que a gente conhece e cria um novo atalho em qualquer lugar aí do nosso computador. No nosso caso aqui, na área de trabalho. Então, alternativa correta, alternativa C. Beleza? Bom, continuando, nós temos aqui mais uma questão que envolve o Windows. Ele traz lá, ó, considere as assertivas abaixo sobre a organização de arquivos e pastas no sistema operacional Microsoft Windows 7. 1. Uma pasta pode conter outras pastas. 2. Uma pasta pode conter um limite de apenas 260 arquivos. 3. Não é possível criar uma pasta na área de trabalho. Está correta ou estão corretas as afirmativas? Então, primeira coisa que a gente vai aqui analisar. Uma pasta pode conter outras pastas? Podem, então está correto. Uma pasta pode conter um limite de apenas 260 arquivos? Não. 260 é a quantidade de caracteres que um arquivo pode possuir. Então esse 260 aqui ele não está à toa. Não é possível criar uma pasta na área de trabalho. Claro que é possível. Posso criar sempre que eu quiser. Basta clicar com o botão direito do mouse, novo, pasta. Igual a gente viu aí no exercício anterior, que dá para criar atalho, dá para criar pasta também. Portanto, está correto apenas o item 1. Beleza? Então, questão tranquila, questão fácil. Próxima questão, a gente tem ainda aí a respeito do Windows 7. Ele fala, no Windows 7, em sua configuração padrão, para manter a sua sessão e colocar o computador em estado de baixa energia, para que se possa reiniciar rapidamente o trabalho, o usuário pode clicar no botão iniciar da barra de tarefas, depois clicar no botão desligar e, por fim, clicar na opção, e aí ele traz ali a opção. Bom, é o seguinte, neste caso, a palavra-chave que a gente tem aqui é uma só. Mas antes, vamos abrir aqui o próprio Windows para a gente conhecer do que ele está falando, né? Então, vamos dar aqui um zoom. Vamos aqui ao iniciar. Clicando no iniciar, ao lado do botão desligar, nós temos aqui as opções.
Dentro das opções que nós temos ali, a gente tem trocar usuário, fazer logoff, bloquear, reiniciar e suspender, que no meu caso aqui está desabilitado porque eu estou numa máquina virtual. Mas numa máquina normal, você que tem o Windows 7 aí, você pode ver que está, além do suspender, a opção de você fazer o que a gente chama de hibernação, que é a opção de hibernar, certo? Então, trocar o usuário é manter, então, todas as conexões abertas, mas abrir a tela de logon para que eu possa entrar com outro usuário, sem que as conexões sejam fechadas. Fazer logoff. Fazer logoff é fechar as conexões abertas que a gente tem, né? E ir para a tela de logon para que eu possa entrar com outro usuário, mas o usuário que estava conectado é totalmente desconectado do sistema. Bloquear. Bloquear é deixar a minha tela bloqueada naquele usuário. Então, quer dizer, vou me ausentar, né? Então, você passou no concurso, aí você vai se ausentar, vai tomar um café, vai ao banheiro, você não vai deixar a sua tela aberta ali. Então, o que você faz? Você bloqueia. Bloquear significa o seguinte, você não vai desconectar, você não vai sair daquilo que você está fazendo, mas você não quer que ninguém faça nenhum tipo de acesso no ambiente que você está trabalhando. Então, o que você faz? Você bloqueia. O bloquear, ele está diretamente relacionado também ao fato de você baixar a tampa do seu notebook. Então, quando você baixa a tampa do seu notebook, ele faz essa ação de bloqueio, né? Então, ele vai bloquear a tela e, ao mesmo tempo, entrar no estado de suspensão, mantendo o mínimo de energia para que as informações continuem ali em stand-by. Se eu mexer o mouse ou apertar uma tecla, a tela volta a funcionar. Mas no caso do notebook, ele pede que você entre com a senha novamente, beleza? Reiniciar, reinicia, né? Então dispensa comentário. E o hibernar, que aqui eu não tenho, porque a gente já falou, já comentou, porque se trata de uma máquina virtual, mas o hibernar, que também está presente ali dentro das opções que a gente tem lá no iniciar do Windows, permite que você possa, no caso, acionar o modo de hibernação, que é salvar tudo que está aberto na área de trabalho e desligar o computador. O hibernar está diretamente ligado a computadores que possuem bateria, porque quando a bateria estiver para encerrar, para finalizar, aí o computador entra no estado de hibernação. É aquilo que acontece quando acaba a bateria do seu notebook e aí você volta a ligar e ele mostra exatamente a tela onde estava quando acabou a bateria. Beleza? E o suspender é justamente deixar o computador em estado de stand-by, né? De suspensão, que a gente fala. Em versões anteriores era chamado de dormir, em espera, então hoje é chamado de suspender. Beleza? Então, vamos voltar lá para a questão. Você vai ver que a questão agora fica fácil de ser respondida. Então, agora, voltando para lá, nós temos aqui as opções. A. Trocar usuário. B. Fazer logoff. C. Bloquear. D. Reiniciar. Ou E. Suspender. Então, fica fácil. Suspender é o que acontece quando a gente tem exatamente esta opção. Olha lá. O computador em estado de baixa energia. Para que ele possa reiniciar rapidamente o trabalho, o usuário pode clicar no botão iniciar da barra de tarefas, depois clicar no botão desligar e, por fim, clicar na opção. Na realidade, não é no botão desligar, né? Na realidade, é na setinha que está na frente do botão desligar. E aí eu vou nas opções, beleza? É que como faz parte do botão desligar aquela setinha, aí no caso eles colocaram desta maneira aí nessa questão de prova. Beleza? Bom, continuando então, galera, nós temos aí mais uma questão aí do Windows 7 que envolve de novo aí o Windows Explorer. Aliás, uma das coisas que a gente deve observar bastante em relação a questões de Windows é justamente a presença do Windows Explorer, além dos aplicativos que faz parte, né, dos programas nativos do Windows. Beleza? Então vamos lá, vamos à questão.
Observe a biblioteca de documentos de um computador instalado com o Windows 7 na sua configuração padrão. Então você está vendo aí a biblioteca, né, de documentos que está aí no caso sendo exibida. O comando de pesquisa tipo igual .pptx digitado no canto superior direito trará como resultado o seguinte objeto. Então olha só que interessante. Primeiro, nós temos aqui, né, a presença de uma extensão, a extensão pptx. Por isso que é importante saber as extensões que estão presentes lá no Windows, né? As que têm frequência em prova, essa é uma delas, né? A gente já viu algumas, mas o pptx a gente já sabe de quem que se trata, né? Se trata do PowerPoint. Então, no caso, fica fácil da gente identificar qual que é a alternativa correta. Ele quer saber o seguinte: o comando de pesquisa tipo igual .pptx digitado no canto superior direito terá como resultado o quê? Um objeto que tenha a seguinte denominação. pptx está relacionada ao quê? A apresentação do PowerPoint. Tem outro aqui que é a apresentação do PowerPoint? Não. Então, quem é a apresentação do PowerPoint? FGTS. Então, a alternativa correta que a gente tem é a alternativa A. Viu como é questão tranquila? Questão fácil? Então, sempre que você tiver aí na sua casa uma lista de exercícios, é sempre bom você resolver essa lista e resolver essa lista de maneira que você possa colocar aí no papel os pontos principais, fazendo um mapa mental mesmo, né? Então, por exemplo, aqui a palavra-chave foi o quê? O pptx, que é justamente a extensão. Embora a questão seja de Windows, aqui exige um conhecimento de quê? De extensões de arquivos. Então, essas extensões de arquivos matam a questão. Neste caso aqui, matou a questão. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Vem lá. Esta questão aqui diz o seguinte, ó. Considere a barra de tarefas de um computador com Windows 7 exibida a seguir e assinale a alternativa correta. Então, eu estou vendo a barra de tarefas ali, né? E aí ele traz para mim o seguinte. Ao digitar a palavra imagens em, esse em corresponde àquele endereço que ele está fazendo referência aqui, né? E pressionar Enter, será aberta a respectiva biblioteca do Windows. B. Ao digitar vunesp.com.br e pressionar Enter, será exibida uma mensagem de erro, pois o computador não está conectado à internet. C. Tanto o Excel quanto o Windows Explorer estão em execução no momento. Bom, o Excel não está em execução no momento, né? E aqui no caso, o Windows Explorer também não está em execução no momento. No D ele diz, o Outlook, o Google Chrome e o Word estão em execução no momento. Bom, o Outlook não está em execução no momento. O Google Chrome e o Word estão, mas o Outlook não. E no E, ao clicar em, aqui está escrito área de trabalho, que é justamente esse cara aqui, todas as janelas serão minimizadas para exibição da área de trabalho. Na realidade, não. O item aqui, área de trabalho, ele tem uma seta aqui que indica os itens que estão ali que você pode, no caso, né, selecionar. Então, vamos abrir aqui o Windows e habilitar esses recursos. Então, olha só, vou ampliar para você ver. Se eu clicar com o botão direito do mouse aqui, ó, em barra de ferramentas, eu tenho a opção de habilitar o quê? O endereço. Em barra de ferramentas também eu tenho a opção de habilitar o quê? A área de trabalho. Então, ó, a área de trabalho ele traz uma seta mostrando para mim quais são os itens, né? Então você está observando aqui quais são os itens que eu tenho em área de trabalho. Então, quando eu clico aqui, nada acontece. Se eu clicar aqui na setinha, ele vai mostrar os itens que eu tenho lá presentes. Se eu digitar aqui imagens, ele vai abrir a biblioteca imagens, de acordo com o que a gente viu lá dentro, né, das alternativas. Então, quer dizer, esta barra de endereço permite que a gente faça a localização
de pastas, arquivos, programas que a gente tem dentro do nosso computador. Mas também permite que a gente faça uma pesquisa, né? Se você colocar www.vunesp.com.br e dar Enter, ele não vai retornar um erro, ele vai abrir o navegador padrão que a gente tem aqui dentro do nosso computador, justamente no site da VUNESP, onde ele já abriu aqui no meu caso o Google Chrome. Então o Google Chrome está sendo acionado neste momento. Então, portanto, galera, a alternativa correta nesta questão só pode ser a alternativa A. Ao digitar a palavra imagens ali no endereço e pressionar Enter, será aberta a respectiva biblioteca do Windows. Beleza? Tranquilo? Ótimo, galera. Excelente. Vamos seguir adiante, mas, por hora, nós paramos por aqui. Deixo os meus contatos interativos para você. Qualquer dúvida que você tenha a respeito de questões relacionadas ao Windows, pode me procurar mandando mensagens aí, seja no Facebook, no Instagram ou no meu e-mail. Beleza? Então, forte abraço para você e até a próxima. Valeu!